Quando nos reunimos, sempre nos lembramos da tríplice função da igreja. No boletim está essa tríplice função, que é edificação, exaltação, evangelização, evangelização, edificação, exaltação, tudo junto e misturado. O tempo todo temos que estar fazendo, e cada membro em particular, porque a minha igreja, baseada em Jesus, começa em mim. A sua igreja, baseada em Jesus, começa em você. É a igreja de Jesus que começa através de você. E cada um de nós fazendo o que deve ser feito como igreja, a igreja vai fazer. Temos que estar juntos e cada um individualmente buscando a edificação uns dos outros, e tudo que fizermos terá que ser para isso. A exaltação do nome do Senhor em todas as ações e atitudes, e aí cada um de nós compartilhando o amor de Jesus, evangelizando. Se cada um fizer, a igreja faz. Por isso, quando eu penso na tríplice função da igreja, eu penso na tríplice função do crente. Colossenses é uma das cartas que mais me impactam. É uma carta que tem como centro Jesus Cristo, dirigida a uma igreja que era querida pelo apóstolo Paulo, uma igreja que não foi fundada por ele, por um dos seus seguidores chamado Epáfras. Ele prega em Colossos, ele prega em Laodiceia, uma cidade que ficava na região da província romana chamada Ásia, hoje é Turquia. Aquela região toda que foi berço do Evangelho, hoje é totalmente islamizada. O Evangelho é minoria, cristãos são minoria em todas aquelas regiões. Aquela igreja recebe uma carta de incentivo do apóstolo Paulo. Paulo estava na cadeia nessa ocasião. Essa é uma das cartas da prisão. E ele está escrevendo a esta igreja. Ele recebeu notícias, mas também notícias de que havia falsas doutrinas entrando, os falsos mestres entrando. Nós pregamos esses dias também, o Senhor nos falou através desta carta aos Colossenses, quando nós falamos da importância de estarmos atentos ao ensino da palavra. Os tempos que vivemos são tempos em que tem muito ensino, mas tem muito falso ensino. E um dos alertas desta carta é contra os falsos mestres, aqueles que não pregam o puro evangelho de Jesus. E Paulo está lembrando isso a eles. E ele vai falando desta carta, ele fala sobre a edificação no capítulo 2, quando ele diz que nós estamos enraizados e edificados. E foi bem interessante que no domingo, em que eu preguei sobre esse tema, de manhã, o pastor Wagner, sem nós sabermos, pregou sobre o mesmo texto. Duas mensagens diferentes, se você quiser, confira lá no YouTube, mas o mesmo texto. E nós dois abordamos a edificação. No último capítulo, no capítulo 4, Paulo pede que a igreja esteja orando por ele, porque ele estava fazendo a obra da evangelização, e ele é exemplo para a igreja. Então fala sobre evangelização. E no terceiro capítulo que nós leremos, dos versículos 15 ao versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a exaltação e a verdadeira exaltação. Para exaltar ao Senhor. Do versículo 15 ao 17 do capítulo 3, a palavra de Deus está dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obrigado, Senhor, por tua palavra viva e eficaz, que pelo poder do teu Espírito, ela realmente fale a cada um de uma maneira específica. Eu sei que tu tens uma palavra para cada um de nós. E como igreja, tu queres continuar a nos falar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para exaltar ao Senhor.
No versículo 15, que nós já lemos, vamos ler juntos? Novamente, eu li todo ele, agora vamos ler esse versículo. Em casa também leia, acompanhe, vamos ler? Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3,15. Para exaltar ao Senhor, a paz de Cristo deve controlar os nossos corações. A paz de Cristo é a condição de descanso e contentamento no coração daqueles em que o Redentor já vive. É a convicção de que os pecados passados já foram perdoados. A nossa paz reside primeiramente no perdão dos nossos pecados. E a certeza deste perdão que só pode ter quem recebeu Jesus Cristo como Salvador e o tem como Senhor. Também temos que crer que o presente está sendo dirigido para o nosso bem, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que fala de novo? De todos aqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. E por isso eu posso acreditar que na vida do crente em Cristo não existe nem acaso, nem coincidência, nem sorte, nem azar. Se você é crente em Jesus, existe na sua vida a vontade de Deus. Mesmo que essa vontade não seja agradável a você. Porque a vontade de Deus é ampla. Porque nós não estamos aqui só vivendo esse minuto e esse momento. Estamos aqui para uma eternidade. Também, uma coisa importante é que o reinado dessa paz, ela é mais do que a necessidade de ter uma comunidade cristã vivendo em união e tolerância. Não podemos permitir que nenhum espírito estranho se infiltre nos nossos relacionamentos. Essa paz é a paz de Cristo, porque foi Ele quem nos deu. Eu lhes dou a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Essa paz não é paz de cemitério. Não é calmaria e nem ausência de lutas. Essa paz não é só a presença de coisas boas. A palavra shalom, que muitos gostam de usar, muita gente gosta. Tem algo, alô? Tem algo de prosperidade. Uma paz ampla. Mas a paz de Jesus não é esse shalom hebraico, que significa que você está em paz quando tudo está bem. Você está em paz, e aí que a paz de Cristo é uma palavra que é dita um pouco antes da promessa de Jesus para todo crente. Sabe o que Jesus prometeu para mim e para você? Ele fez uma promessa. Isso é garantido para mim e para você. Jesus garantiu, lá em João, no mundo vocês terão aflições, tribulações, dificuldades. Essa é a promessa dele. Jesus prometeu para mim tribulações, aflições, dificuldades. Vamos dizer, o que Jesus prometeu para você? Diga assim, Jesus prometeu para mim aflições, tribulações, dificuldades. Diga assim, Jesus prometeu para mim aflições, tribulações, dificuldades. Tem gente que não quer admitir isso, né? Vamos falar de novo? Fala. O que Jesus prometeu para você? Jesus prometeu para mim aflições, tribulações, dificuldades. Esta é a promessa do Senhor. Mas ele continua, né? Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo depois de enfrentar a morte. Ele venceu o mundo depois de enfrentar a cruz. Ele venceu o mundo depois de enfrentar a traição, na ressurreição. A nossa vitória só vai ser garantida plenamente quando estivermos com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, vamos de vitórias em vitórias, de lutas em lutas. Mas a paz é essa certeza de Jesus no controle, em todo o tempo. Essa paz é mais do que consciência, é mais do que pensamento positivo. Essa paz é uma pessoa, porque essa paz é Jesus Cristo.
Essa paz também, ela não é só no coração, mas ela tem que reverberar, como eu disse, nos relacionamentos. Quem tem a paz de Cristo, temos que ter paz com os outros. Nós não podemos ter paz de Cristo, estamos em guerra na família, estamos em guerra com a vizinhança, estamos em guerra no trabalho, estamos em guerra na igreja, estamos em guerra. Nós temos que ter paz e estarmos buscando ser mensageiros da paz. Busque a paz, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. A paz de Cristo é um árbitro. Essa palavra árbitro é realmente a palavra do juiz esportivo. No grego originalmente, ela significa aquele que preside o jogo e distribui os prêmios, que é aquele que controla o jogo e que determina as regras. Quando se comete uma falta, o árbitro ele vai apontar, ele pode dar amarelo ou vermelho. Então, quando a paz de Cristo ela tem que ser, na verdade, Jesus tem que ser o que determina que em todo tempo nós temos que buscá-la. Quando temos paz no coração, vamos ter gratidão nos lábios. Por isso é que o apóstolo Paulo ordenou que nós temos que ter a paz de Cristo como árbitro nos nossos corações e sermos agradecidos. Vamos ler juntos o versículo 16? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Para exaltar ao Senhor, a palavra de Cristo deve habitar em nós. A palavra de Cristo é a palavra de Deus que está registrada através dos homens inspirados pelo Espírito Santo e que nós chamamos de Bíblia. A palavra de Cristo é aquela palavra que nos é esclarecida quando pessoas que servem ao Senhor com sinceridade e que mostram fruto na sua vida, iluminados pelo Espírito Santo, a tornam claras para nós. Por isso temos que buscar mestres que sejam mestres verdadeiros da palavra. A palavra de Cristo, ela habita em nós. Quando nós a lemos diariamente, a buscamos constantemente, nela meditamos e permitimos que o Espírito Santo fale através dela para nós. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ser cheio da palavra é mandamento para todo o povo de Deus. Ser cheio da palavra é ser governado pela palavra. Ser cheio da palavra é promover o ensino da palavra a outras pessoas. Eu tenho que transbordar, e quando eu transbordo, aquilo passa de mim. E eu tenho que ser transbordante da palavra. Quando aparece a palavra enchimento na Bíblia, sempre fala-se de transbordamento. Eu não posso reter a palavra para mim. Eu tenho que compartilhá-la com os outros. Nesses tempos em que se fala tanta bobagem, que se falam tantas palavras negativas, é tempo de falarmos da palavra. Cada homem é um guerreiro no programa que tem. Ele estimula os homens a memorizar a palavra, a decorar a palavra. É mais do que memorizar, porque memorizar é trazer a memória. Decorar é no coração. Vem de coração, córdio. Por isso é importante que nós estejamos nos enchendo da palavra ao ponto de retê-la e compartilhá-la. Quando as pessoas começarem a falar disso, daquilo, fale da palavra. Fale o que a palavra diz acerca da esperança, fale o que a palavra diz acerca de disciplina, fale o que a palavra diz acerca de paciência. Use a palavra. E temos que usar uns com os outros. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em vocês. O versículo que nós lemos diz isto. E nós temos que nos instruir, nos aconselharmos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ser cheio da palavra vai nos levar a termos canções baseadas na palavra. O que você está cantando? Como cristão, deveríamos cantar música cristã. Mas que música cristã você está cantando?
Parece que essa onda passou, mas teve uma época que havia a onda do mantra gospel. Sabe o que é mantra? É aquela repetição, repetição. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Segunda parte, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. E 15 minutos. 15 minutos. E para alguns isso tinha um efeito de êxtase. E começar, vai gritar, vai falar, vai inventar uma frase. Eu tenho que cantar a palavra conforme a palavra diz. As nossas canções têm que estar baseadas na palavra. Por isso nós temos uma preocupação aqui em nossa igreja. Uma outra canção, às vezes alguém fica assim, mas normalmente todas as canções nós estamos acompanhando as letras, porque temos que cantar a palavra, temos que falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, e a canção tem que começar no coração. Por isso que sempre dizemos que não começamos o culto nem encerramos o culto, porque o culto aqui é continuação do meu e do seu culto. O que cantamos aqui você tem que estar cantando, e mais do que cantando, você tem que estar vivendo. Você vive as letras daquilo que você canta? A paz, você vive isso? Você vive a letra da vida santa? De glória a Deus, você está glorificando a Deus e a sua vida leva outros a glorificarem a Deus. Por isso, é importante cantarmos, mas é importante cantarmos aquilo que vivemos e que aplicamos. Em terceiro lugar, vamos ler o que está no 17? E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É o versículo 17. Para exaltar ao Senhor, nossas palavras e ações devem ser em nome do Senhor Jesus. Você está vendo uma imagem ali de um dos radicais da Cristolândia. Ela está abordando um dos moradores, ou uma moradora da Cracolândia. Pessoas que estão pregando não apenas com palavras, mas também com ações. As nossas pregações têm que ser acompanhadas das nossas ações. Mas tudo o que fizermos deve ser em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus Pai. Para quem você está fazendo? Para quem você está vivendo? Para quem você está trabalhando, para quem você está servindo, para quem você está com a sua família, para quem você está cuidando da sua família. Tudo, tudo, tudo tem que ser para a glória de Deus Pai. E tem que ser dando graças a Ele e no nome do Senhor. O nome do Senhor não é simplesmente, eu faço e digo, Jesus, toma conta desse menino que é terrível. Jesus, tem misericórdia desse meu marido. Não é a palavra mágica Jesus. Quando eu falo Jesus, eu estou pensando no caráter de Jesus. A salvação que vem de Deus. Eu estou pensando no enviado de Deus. Quando eu penso em Jesus, eu penso nas características dele. Quando eu faço em nome dele, eu tenho que fazer de acordo com aquilo que ele é. Assim eu tenho que ser. Para ele. Quando eu faço para ele, na verdade, eu não me preocupo com agradecimento e nem recompensa. Por isso que o versículo 58 de 1 Coríntios 15 diz, portanto, meus irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. O dia que eu fizer alguma coisa esperando reconhecimento, principalmente em termos de serviço cristão, eu vou estar frustradíssimo, porque eu nunca vou ter o reconhecimento que eu acho que é necessário. E mesmo fora, e mesmo quando você faz isso, e os pais e mães sabem muito bem disso. Quando a gente faz para os filhos, a gente tem que estar fazendo para os filhos, e deveríamos fazer para a glória de Deus. Nunca seremos plenamente recompensados. Há filhos muito bons. Eu agradeço a Deus pelos meus. Mas a gente sempre queria um pouco mais. A gente sempre gostaria que houvesse uma demonstração a mais. Um cuidado a mais. Agora, quando eu faço para o Senhor, eu deixo nas mãos do Senhor. Você tem que estar fazendo para o seu filho, não para o seu filho, mas para Jesus.
Você tem que estar fazendo para o seu neto, não para o seu neto, mas para Jesus. E você tem que estar trabalhando, não para o seu patrão, mas para Jesus. Não pelo lucro, mas para Jesus. E quando eu faço para Jesus, eu vou fazer o melhor possível. E é claro que a recompensa virá de quem? De Jesus. Ele vai usar o patrão, ele vai usar o filho, ele vai usar o negócio, mas é dele que vem. A irmã Zuleika fala tantas vezes aqui, todo ano, uma coisa que diz que eu falei. Eu não lembro que eu tivesse falado isso. Eu não sei se eu falaria isso nos dias de hoje. Na época eu era mais crente. Ela disse que quando chegaram para mim e disseram que não tinham como pagar, não sei, disse que foi isso, né, Mazuleika? Diz que eu falei, eu não dependo da igreja, eu dependo de Deus. Eu já fui mais dependente dele, espero continuar sendo. Mas é isso. E Deus nunca deixou faltar nada. Faça para Ele e faça por Ele. E dele virá recompensa, dele vem sustento. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém. Para sempre. Exaltamos ao Senhor. Quando? Vamos dizer juntos? Vamos falar toda essa frase? Vamos ler tudo. Exaltamos ao Senhor. Na sua casa também, vamos de novo? Em casa também faça isso. Exaltamos ao Senhor. Quando? A paz de Cristo nos controla. Sua palavra em nós habita. Tudo é para a glória de Jesus Cristo. Amém? Pai querido, completa essa palavra em cada coração. Que vivamos assim, exaltando corretamente o Senhor sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, louvar ao Senhor com a última canção. Pastor, tem que cantar de máscara? Tem que pregar de máscara? Tem que usar máscara o tempo todo? Tem. Graças a Deus tem diminuído do momento aqui em São Caetano, na Grande São Paulo, parece que as coisas estão mais sob controle, mas toda hora a gente ouve falar de alguma coisa nova que está surgindo por aí. Tem que vacinar? Tem. Meu irmão, vacine. Ah, pastor, mas é isso, é aquilo outro, não importa, vacine. É o que nós oramos a Deus. Temos orado, tenho orado todos os dias neste ano, e quem tem participado das orações sabe, pedindo para Deus tirar a causa da pandemia. E até agora, o mais eficiente está sendo a vacina, e está funcionando. Ah, mas acontece isso, acontece aquilo, vacine-se. Mas o irmão Éden vacinou e teve Covid. O médico disse que ele foi o que teve com menos problemas e complicações. Pode ter, mas muito mais atenuado. Mas o médico disse que se ele não tivesse vacinado, não sei se a gente estava aqui ainda agradecendo a Deus pela vida do irmão Éden. Por todas as complicações que o irmão Éden tem. Graças a Deus que ele se vacinou. Então faça a sua parte, meu irmão, minha irmã. E estimule pessoas da sua família a fazerem. Nós estamos com um problema sério, porque tem gente que não está indo tomar a segunda dose. Em casa, você tem que vacinar. Deus está permitindo que isso chegue aqui. Temos orado a Deus e o método que Ele está usando é esse. Eu tomei todo o resto lá, fiz tudo, mas também me vacinei. Coronavac, a Estela foi a AstraZeneca, a primeira vez ela teve reação, a segunda vez nós até viajamos para resolver, graças a Deus, aquela questão lá no interior, da doação do terreno, tudo ok, agora, irmã Dilma, glória a Deus por sua vida, pela vida do Vanderlei, é o dinheiro que vai pagar a viagem ministerial que faremos. Entrou. E fomos lá, e assustados, porque foi marcado para a Estela na quinta-feira. Graças a Deus, a Estela não teve nenhuma reação. Na primeira dose ela teve. Mas não importa. É preferível você passar 2 dias com dor de cabeça do que depois ter que ir para a UTI. Então, meu irmão, minha irmã, vacine-se, use máscara, tome cuidados. Não vamos abaixar a guarda. Infelizmente, o problema ainda está presente. Por quê? Eu não sei. Só Deus sabe. Mas Ele está permitindo. E enquanto nós temos que fazer a nossa parte. Como igreja temos que fazer, estamos respeitando. A igreja agora aumentou, só uma palavra. Podemos chegar a 60%, mas nós estabelecemos o limite de 130 pessoas. Então podemos ter até 130 pessoas com todos os cuidados que nós estamos tendo. E por isso
a gente está fazendo isso, esse esforço, para mantermos, graças a Deus, mas mesmo assim tivemos uma situação que foi fatal. Mas vamos fazer a nossa parte. Então, por isso, pense nisso. E até ao se cuidar, você está se cuidando para a glória de Deus. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você tem que cuidar desse templo. Amém?